Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula, da disciplina de Roteiros de Jogos Digitais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os jogadores, quem são eles e por que eles jogam. Contextualizando, nós já vimos nessa disciplina a história da indústria de games, pelo histórico, né? Os tipos de produção, arcade, indie, educativos, sociais, vários. Também nós vimos os recursos gráficos e o estilo, né? Ação, aventura, plataforma, luta, RPG, são vários estilos que nós temos aí. Nas últimas aulas também vimos a relação da experiência que o jogo proporciona ao jogador, a diversão que ele traz, né? Que faz com que o jogador fique ali de fato horas e horas jogando. E também ao tema, que é uma coisa muito importante que vai definir se o jogador vai ou não decidir por continuar ou iniciar aquele jogo. Na última aula em específico, nós vimos conceitos relacionados a um projeto de jogos digitais. Então, nós vimos as pessoas, as funções, quais são as etapas de desenvolvimento, a figura do game designer. E nesta aula de hoje, para a aula de hoje, nós vamos tratar do assunto do mercado de games em si, falando sobre a indústria, o game e os negócios, né? E quais são os atores envolvidos, principalmente pensando no tipo de jogador, qual o perfil dos jogadores no Brasil principalmente. Das últimas aulas, nós vimos que o processo de desenvolvimento de games, ela demanda várias etapas e que há várias funções que podem ser desempenhadas por diferentes tipos de empresa no processo de criação de games. Então, uma dessas empresas é do desenvolvedor, né, um estúdio de desenvolvimento, que é necessariamente a empresa que cria o game, elaborando o conceito, criando o protótipo e o desenvolvimento do produto final. Mas se o interesse seja de produzir um jogo para um console, é um pouco diferente dos games produzidos para rodar em computador ou dispositivos móveis, certo? Por quê? Porque no console, naturalmente temos os fabricantes, por exemplo, a Sony, Microsoft, Nintendo, e elas podem estar envolvidas nesse processo, devem estar envolvidas, né? Porque tem que ter a anuência ali delas. Então, elas devem aprovar o protótipo antes que o título entre de fato em produção. E há muitos casos, vocês aí durante as aulas mesmo falaram bastante sobre isso, que há vários títulos que são desenvolvidos pelas próprias fabricantes. Um outro segmento, vamos dizer assim, é do licenciador. E ele está vinculado diretamente ao conteúdo do game, que é adaptado de uma fonte original. Então, só para exemplificar, seria o caso de a gente criar um game de uma determinada personagem, por exemplo, criando o game, sei lá, do Rei Leão. Então, tem que ter os direitos autorais da empresa, né? Tem que trabalhar ali alinhado em questões de legislação. E geralmente as taxas de licenciamento são relativamente caras, principalmente quando se tratam de produtos bem conhecidos como esse que eu citei, né, do Rei Leão. Mesmo que tenham recursos para comprar os direitos autorais, corre o risco dos concorrentes já terem adquirido. Aí tem uma coisa bem interessante, que às vezes você tem aquela ideia, lança um produto, mas ele já tem todo um arcabouço, né, por exemplo, a Disney ou a Pixar já tem uma indústria ali que já está direcionada. Isso aqui dá para fazer um game disso daqui, então já fecha a ideia daquela personagem já com determinada empresa. Mas, pensando na nossa realidade, né, aqui na disciplina, e eu acredito que possam surgir empreendedores aqui do desenvolvimento de games, vejo isso naturalmente aqui na disciplina. E quando nós decidimos desenvolver um jogo para uma plataforma de computador não proprietária, como proceder? Então, neste caso, o desenvolvedor não precisa estabelecer uma parceria ou obter uma aprovação de uma empresa para iniciar o processo de produção. E aí, como a gente já viu, né, esse tipo de produção de desenvolvedor independente são os famosos indies. E aí, para montar a aula, ainda mais falando de negócios, né, eu fui buscar as informações e as empresas que nos ajudam nisso. E me deparei com o site do Sebrae. O Sebrae, para quem não sabe, é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E
ela apresentou ali um encarte, né, uma coisa assim, do ano de 2016, ou seja, já de 5 anos, já está bem desatualizado, por sinal. E entre vários aspectos ou pontos que eles destacam, me chamou a atenção até, que hoje eu falo com vocês, é a solicitação de espaço físico. Ah, vocês vão precisar de um escritório, na tal área, uma copa e não sei o quê. Que hoje eu consigo perceber claramente que isso é uma descontinuidade, né, em função do trabalho remoto, tem como a gente trabalhar sim, nós aprendemos muito. Mas, voltando ao assunto lá do encarte, chama a atenção que eles falam muito sobre a gestão do negócio, pensando ali no pessoal, né, quadro de funcionários, então coisas que nós já tínhamos visto nas outras aulas, por exemplo, a necessidade de ter um game designer, gerente de um projeto, programador, diretor de artes, e os responsáveis também por marketing e pelas vendas. E com relação à apresentação do negócio, eles também falam, né, dessa diferença, que não é necessariamente... Ai, gente, tô gravando aqui, não tem lógica. E eles falam da equipe, né, que deve compor para a construção dos games. Então, como a gente já viu na aula anterior, o game designer, gerente de projeto, programador, diretor de arte. E eles batem muito na tecla relacionada à parte da administração e o marketing para as vendas, que foi basicamente o que nós também conversamos nas últimas aulas aí, dessa dificuldade, gerência da equipe, coisa e tal. Com relação à apresentação do negócio, eles também mostram ali alguns números, né? E falam muito a questão do interesse crescente pelo Advergames, que aí, só lembrando, é uma modalidade, né, daquelas especificações, e a gente vê muito isso, às vezes, quando você está jogando também gratuitamente, aparece aquele anúncio, ou você pode fazer um jogo só relacionado à temática da sua publicidade, como aquele jogo da Pepsi, se eu não estiver enganada. E, às vezes, um de corrida, aquele de corrida que aparece só a logo da empresa ao fundo. Então, são formas de a gente fazer e, de certa forma, monetizar e fazer o anúncio aí. Mas uma coisa também bem interessante que eu vi relacionada ao site do Sebrae é que eles direcionam os interessados para o site do Abragames. Então, a Abragames ela foi criada em 2004 por um grupo de empresas de desenvolvimento e ela é basicamente uma associação brasileira das desenvolvedoras de jogos digitais. E é uma entidade sem fins lucrativos com o objetivo de fortalecer a indústria nacional de desenvolvimento de games, no caso jogos, né? E aí, pessoal, lógico que durante a aula, quando nós estivermos conversando, eu sei que vão aparecer muitas outras coisas aí que vocês têm para contribuir sobre o assunto. E uma coisa em comum, tanto no Sebrae quanto na Abragames e também nas bibliografias que eu busquei para construir o roteiro dessa aula, eles falam muito sobre a questão dos jogadores. Você, de fato, e nós também discutimos isso, né? Você tem que saber para quem você está desenvolvendo aquele game. Alguns até comentaram, né? Tem que ter paixão, tem que ter carinho ali na hora de fazer a equipe para mostrar. E que isso acaba sendo transparente, né? Acaba sendo transmitido para o jogo. Inclusive, nas últimas aulas aí, alguns ficaram até assim, irados, né? Quando falava essa questão. E é justamente por isso, é o tipo de jogador que vai... O que se espera daquele game, ou daquela empresa, alguma coisa assim nesse sentido. E se pretendemos desenvolver games, nós, de fato, precisamos entender o mercado de games. Em outras palavras, as pessoas que jogam. E aí nós nos perguntamos, qual a faixa desse mercado que pretendemos trabalhar ou atingir? Então, devemos compreender o mercado para que nós possamos criar um game atraente que supra as necessidades dessa faixa escolhida. Lembrando que, assim, não necessariamente, eu acho que alguns alunos também comentaram isso, não é que isso vai garantia de sucesso, mas vai ser uma medida que vai mitigar, ou seja, diminuir a possibilidade de não dar certo. Nas referências bibliográficas, leia-se livros que eu buscava para compor esse material, eu sempre tinha muitas informações dos Estados Unidos, Europa ou mesmo do Japão. E uma pergunta que sempre martelava na minha cabeça, né? Mas e no Brasil? Como que isso acontece? E eu me deparei com esse site
chamado Pesquisa Game Brasil. Ele, na verdade, tem várias pesquisas relacionadas ao comportamento e tendência, né, dos jogadores com relação aos jogos. Então, eles analisam no modelo, né, no meio, mobile, celular, tablet, essas coisas, no computador e nos consoles, que são os videogames. E aí, eles fazem perguntas também que vão assessorar em avaliar a tendência de mercado, né? Então, ele busca saber ali os hobbies, as preferências, para tentar também descrever o perfil do gamer e também como que esses gamers, como que essa população, ela se relaciona com determinadas marcas, como que ela sente essa afinidade com relacionados tipos de games. Quando eu comecei a montar esses slides, na verdade, ainda antes da pandemia, né, eu tinha feito todo um background relacionado às pesquisas, ao caderno de 2019. E aí, então, só a título de curiosidade, essas perguntas são feitas em fevereiro. Eu percebi isso nos cadernos que eu fui buscando anteriormente. No ano de 2019, eles tinham 3.251 respondentes. E agora, no ano de 2020, esse número é mais de 5.000, vocês podem ver aí na figura. E eles cedem pra gente, quando vocês entram no site, eles cedem para nós vamos dizer assim, uma degustação, né, dessa pesquisa que eles trazem. E é bem organizado, assim, eu gostei e eu achei bem interessante, por isso que estou trazendo aqui para vocês. E antes que eu deixe passar batido, o valor cobrado pelo esse material, né, de 2019 está em R$ 6.999. Mas então, voltando aqui para a edição de 2020, foi perguntado o sexo, né, do entrevistado, que respondeu o questionário. Então, 53,8% mulher. E eles afirmam que é um valor que vem uma tendência, né? Se não me engano, desde 2016, o sexo feminino responde que tem participado mais das jogatinas aí dos games. E eles sugerem, né, que isso seja o fato delas gostarem mais desses games casuais com relação aos mobiles, né, em dispositivos mobiles. Foi perguntado qual a faixa etária que a pessoa se enquadra, então estipulou ali, né, os de 16 a 24, de 25 a 34 e de 35 a 54. Esse número, esse intervalo, né, de 16 até os 54, é porque, de acordo com o IBGE, a população brasileira, a maior parte da população está distribuída nesse intervalo aí de idade. E aqui uma coisa interessante que a gente pode observar que os valores dentro desses estratos, né, desses segmentos aí, eles são muito equivalentes. E como a gente já viu em aulas anteriores, o próprio pessoal aí da pesquisa ressalta isso, que é aquela antiga ideia, né, de que só jovem e criança que gosta de jogar. Não, a gente vê uma distribuição quase homogênea aí em todas as faixas etárias. Uma outra pergunta presente no questionário é relacionado se a pessoa tem costume de jogar algum tipo de jogo. E aqui ele chama a atenção é que, na verdade, houve um aumento do percentual de pessoas que dizem jogar o jogo eletrônico, um percentual de aproximadamente 7,1 pontos, que é significativo. As pessoas também respondiam de forma espontânea se elas se consideravam um gamer. E aí a resposta é sim ou não. Sendo que se eles respondessem sim, para os entrevistadores, eles iriam classificá-los, né, como a expressão dada por eles, hardcore games. Agora, se não, eles seriam classificados como aqueles gamers casuais. Outra pergunta bem interessante que eu achei trazer e compartilhar com vocês é com relação aos tipos de plataforma que o jogador costuma usar. E aí, disparadamente, o celular e o smartphone, seguidos dos videogames ou consoles, né, computador, notebooks, tablets. E uma coisa interessante é que, de acordo com o estudo, e também vendo a tendência, né, temporal, houve um aumento do número de jogadores que utilizam os smartphones. Em seguida, aparece no material
qual a plataforma preferida, não a que usa, mas a que ele prefere utilizar. E esse aqui eu confesso que até eu tive uma surpresa. Para mim, todo mundo ia querer jogar no console ou no computador, alguma coisa assim. E na verdade é o celular ou o smartphone que as pessoas preferem de fato jogar. E uma coisa que também que eles observaram é que esse número vem aumentando. Então também, assim como outros casos, houve um aumento aí do ano de 2019 para o ano de 2020. E naturalmente é o celular, seguido pelo videogame, computador e os outros dispositivos aí. Bom, então nós já vimos, né, que os hardcore gamers agora estão preferindo os smartphones e em maior número o público é masculino, então 61,3% dos hardcore são homens. E com relação ao público feminino, na categoria, né, do casual gamer, é a prevalência do sexo feminino. E uma coisa interessante é que o fato de ser casual não significa necessariamente que elas joguem pouco. De acordo com a pesquisa, são aquelas pessoas que costumam jogar até 3 vezes por semana em sessões de até 3 horas. Então, assim, é um tempo ainda considerável. E uma outra pergunta que eu achei bastante pertinente aqui para a pesquisa é com relação à categoria de jogos que eles mais gostam, uma vez que estão utilizando os smartphones e tablets. Então aí tem a sequência, né, dessas distribuições, de um lado os que eles mais gostam e na outra coluna os que menos gostam. E apesar da maioria dos jogadores não terem costume de jogar online entre companheiros, né, ainda assim observou-se um crescimento no ano entre 2019 e 2020. E uma das hipóteses levantadas pelos pesquisadores é de que o baixo, vamos dizer assim, né? Essa baixa demanda, baixo uso de jogos online utilizando os smartphones se deve à baixa característica imersiva que os dispositivos dão. E como eu disse para vocês, a pesquisa tem mais de uma frente, não necessariamente apenas para identificar os jogadores, né? E uma coisa que eu achei interessante e até pertinente para quem for de fato trabalhar nessa seara de desenvolvimento de games é para a gente estar no local onde os usuários buscam as novidades. Então aí eles ranquearam onde é que as pessoas estão buscando as novidades com relação aos games. Aí, pessoal, assim, a pesquisa é bem completa. Eu trago aqui uma compilação do material que eu recebi, são mais de 50 páginas. Eu trouxe as questões que mais me chamaram a atenção. E eles categorizaram de uma forma bem separada os dispositivos. Então, nos dispositivos móveis, aí tinha as perguntas e respostas. E agora, com relação aos hábitos dos usuários com relação à jogabilidade, ao momento de jogar no computador. Então foi ranqueado ali quais são as categorias que eles mais gostam de jogar. Então aqui do lado esquerdo nós temos as que eles mais gostam e do lado direito as que eles menos gostam. Com relação ao jogo online, a maioria respondeu que sim, que costuma jogar online com outros jogadores. E aí foram perguntados para eles em qual rede costuma jogar e eles vão elencando aqui, né, os tipos de redes, a frequência. Então, basicamente, a pessoa que está ali, a gente até pensa que às vezes tem essa característica de ser um hardcore gamer, né, que quase a metade jogam todos os dias. E quanto tempo eles costumam ficar ali jogando, que vai de 1 a 3 horas, a 40,9% dos entrevistados responderam. Então, uma última sessão ali dos dispositivos, que a gente viu mobile, computador, e agora com relação aos consoles ou os videogames. E a resposta, identificando quais tipos de dispositivos o brasileiro, no caso, né, mais faz uso, o PlayStation 4 ganhou disparado, com quase 40%. E uma coisa interessante que eu também vi na pesquisa é que nos lares brasileiros, as pessoas ali já tiveram
pelo menos 2 videogames em casa. Isso eu achei um dado assim interessante. Foi questionado qual das marcas de console proporcionava a melhor experiência ao usuário. Então, o PlayStation 4 ganhou. E aí uma coisa assim, eu que fiquei observando e analisando, depois pra gente debater. Eu não sei se isso é uma consequência, afinal de contas, a grande maioria escolheu o PlayStation 4 e aí naturalmente vão falar que a experiência é melhor, porque a gente precisa ter em casa, né? Ou se de fato é a melhor marca, e aí é uma discussão para nós fazermos em sala de aula. Tal como acontecia com os outros dispositivos analisados, foi perguntado com relação às categorias que os jogadores tinham a predileção. Então, aqui desse canto estão os jogos que eles mais gostam, e do outro lado aqui os jogos utilizando o console que eles menos gostam de jogar. Outra coisa que foi perguntada se, utilizando o console, se eles costumam jogar online com outros jogadores. Então, ali um pouco mais do que a metade disse que sim. E a imersão do jogo online no console é melhor, de acordo com os entrevistados, sendo que as sessões duram, em média, entre 1 e 3 horas de duração. Outro tema que, na minha opinião, foi muito interessante de ter sido cobrado ali nas questões, foi com relação à relação pais e filhos. Então, estatisticamente, constatou-se que a grande maioria, né, 43,4% dos entrevistados tem um filho que está ali na faixa etária de até 5 anos, ou seja, são pais de crianças pequenas. E aí, ainda neste sentido, foi perguntado se os filhos desses pais jogadores costumam jogar jogos eletrônicos. E uma coisa bem interessante que traz a resposta é que sim, sendo que a grande maioria dessas crianças que jogam jogos eletrônicos são meninos. E uma das hipóteses, né, que eles levantaram é que o público feminino possui uma forte presença nos smartphones. Porém, trata-se de um público mais velho, então não necessariamente nós vamos ter consoles, coisas assim, muito, pelo menos assim, de acordo com essa entrevista, para as crianças meninas brasileiras. E eu achei fantástica essa pergunta, já vou adiantando aqui. Foi perguntado o seguinte: como você se sente em relação aos filhos jogando jogos eletrônicos? E aí a resposta, para 60,2% dos entrevistados, eles disseram que gostam, mas com certas ressalvas. Eu até entendo, assim, a questão das horas, a gente como pai, né, eu, mãe, essa questão de se dedicar aos jogos, à escola, a outras atividades, afinal de contas, as crianças, né, ainda estão em processo de desenvolvimento. E um outro fator também muito interessante é com relação a algumas visões ou algumas relações que certas pessoas fazem com relação ao jogo e à violência. Então, atribui o fato da criança estar ali jogando a ela estar tendo atitudes mais violentas ou coisas assim. Outro ponto para discutirmos em sala de aula. Outra pergunta diz respeito aos esportes, né, que são aqueles jogos que têm competições envolvendo os gamers. Inclusive, se eu não estiver enganada, nas Olimpíadas do Japão vai ter alguma coisa assim nesse sentido. Mas o que acontece? Eles observaram, analisando, fazendo paralelo 2020 com 2019, que houve um aumento assim de pessoas que ouviram falar, que sabiam o que se tratava e coisas assim. Entretanto, essas pessoas não necessariamente elas jogavam. O que eu quero dizer com isso? Mais pessoas sabem sobre o que é um e-sport, mas o número de players, vamos dizer assim, jogadores, não teve um aumento assim de acordo com essa pesquisa, certo? E aí o que eles observaram?
que na verdade teve um aumento do interesse, que as pessoas preferem assistir outras pessoas jogando do que necessariamente entrar numa competição para estar ali participando ativamente. Esse é um outro tipo de dado também, né? Quantas vezes por semana você assiste ou acessa conteúdo sobre o esporte. Então, para 25%, pelo menos uma vez por semana, eu particularmente achei esse dado assim surpreendente. Eu não imaginava que seria tão alto. E também foi perguntado, né, como as pessoas acompanhavam as iniciativas do esportes. E para 68,6% havia canais de YouTube e os outros canais aí de redes sociais vindo em seguida. Bom, pessoal, então assim, nós acabamos de ver esse questionário. Ele é um trabalho, pelo menos assim, de antemão, eu achei bem completo, eu acho que faz uma varredura em vários setores ali. Eu trouxe um resumo do resumo. Então, para quem tiver interesse, alguma coisa, eu estou disponibilizando o link lá na nossa disciplina. Mas a gente comentou um pouco sobre essa característica do divertimento, do entretenimento, de fazer com que as pessoas se sintam motivadas. Então, neste momento, nós vamos tentar identificar, uma vez que a gente já sabe como é a indústria de games, a gente já sabe mais ou menos o perfil, principalmente do brasileiro, né? Como que é, o que ele gosta, que tipo de dispositivo ele usa. E aí eu acho que entra naquele elemento X que nós vimos nas aulas anteriores, que é a grande pergunta: o que motiva as pessoas a jogarem? E como isso afeta o tipo de jogo que se desenvolve? De acordo com alguns autores, uma das razões que motivam a participação e começar a jogar é a interação social, pois de acordo com eles, quando há mais de uma pessoa participando de um game, os jogadores podem se sentir motivados a interagir socialmente com seus adversários ou colegas de equipe. Particularmente aqui em casa, eu vejo umas participações muito exaltadas, né, do meu filho, principalmente de madrugada, quando você pensa que a casa está silenciosa, esse que a gente acorda escutando alguns gritos aqui, né? Bom, e aqui a gente vai entrar aqueles dilemas, né, lá de lógica. Porque, na verdade, assim como a gente tem a interação social, a razão pela qual as pessoas jogam, há também quem diga que eles jogam porque eles preferem ficar no isolamento social. Aí, quando você vai jogar um multiplayer online game, alguma coisa assim, que tem muita gente jogando, eles levantam essa hipótese. E aí, você está sozinho ou não? A gente entende que você está sozinho, às vezes num ambiente, num quarto, numa sala, numa casa, fisicamente você está ali sozinho, mas você está rodeado de amigos e conversando com várias pessoas, então até que ponto isso é ou não um isolamento social? Mais uma questão para nossa discussão. Outra justificativa para que as pessoas joguem é aquele sentimento, aquela sensação de estar competindo com alguém. Então, o sentimento de vitória, e mesmo na derrota, que você quer uma revanche, então isso tudo vai incentivando as pessoas a quererem jogar cada vez mais. E lembrando que essa ideia da competição vem não necessariamente só da indústria de games, mas ela também vem junto com a humanidade, né, competindo e criando esportes aí que a gente vê, futebol, voleibol, basquetebol, então várias coisas sendo criadas justamente em função dessa necessidade, dessa vontade do ser humano. Alguns jogos são criados com a missão de incumbir ao jogador para ele se sentir motivado a aprender algo. Então, seja adquirir novos conhecimentos sobre conceitos, processos, estratégias de alguma coisa específica. Então, às vezes você está numa autoescola, você está ali simulando isso, alguma coisa assim, porque na verdade você está ali jogando, mas você está aprendendo leis de trânsito, coisas assim do gênero. A ideia de dominar o game, eu acho ela muito próxima da ideia da competição, quando você está competindo com um colega, né? Mas essa ideia do domínio é no sentido de dominar, do jogador dominar o próprio jogo. Então, demonstrando a sua capacidade de conquistar o mundo do jogo e de descobrir como chegar aos níveis avançados.
O domínio é mais evidente nos games em que a vitória depende do aumento do número de habilidades da personagem. Os jogadores motivados pelo domínio concentram-se na avaliação dos seus status no game por meio da obtenção de altas pontuações e qualificações. Isso também já vai tendo um pouquinho daqueles elementos de gamificação, né? Se a gente for olhar bem, já tem ali alguma coisa relacionada à gamificação. Esse daqui é um pouco triste, né? Relacionado à compulsão, porque alguns jogadores são motivados pela compulsão, que é aquela tendência de concentrar-se numa atividade em prejuízo a todas as demais, ou seja, ele esquece da vida e tá ali só para jogar videogame. Isso daí é uma coisa até triste. E por que isso acontece? Porque ao contrário do entretenimento passivo, da TV, cinema, os games oferecem a oportunidade de assumir papéis ativos na experiência de divertimento, ao permitir que os jogadores assumam papéis dos personagens, tomem decisões e observem as suas consequências. Ou seja, ele acaba tendo uma vida paralela e aí, por conta disso, ele fica com aquela compulsão de estar sempre ali envolvido com aquele jogo. Bom, pessoal, e por agora é só. Nós vimos neste vídeo a indústria dos games, alguns dados importantes sobre os jogadores brasileiros e o que de fato motiva os jogadores a jogarem. Esses são alguns elementos, eu sei que tem muitos outros que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, até mais!